Uma das histórias mais incríveis que você possa conhecer. A vida de Jó e sua trajetória é algo que nos traz reflexão na forma como Deus age com aqueles que nele confiam. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como um homem justo e íntegro que vivia na terra de Uz. Era abençoado com riquezas e uma família amorosa. Sua história é muito conhecida por mostrar um homem que sofreu inúmeras tragédias em sua vida e, mesmo assim, manteve a fé em Deus. Ao chegar o dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, como descrito na Bíblia, Satanás estando entre eles, Deus fala sobre Jó. Satanás, ao ouvir, questionou a integridade de Jó diante de Deus, argumentando que Jó somente servia a Deus porque era abençoado e protegido por ele. Para testar a fidelidade de Jó, Deus permitiu que Satanás tirasse suas bênçãos, mas sem tirar a sua vida. Deus sabia da fidelidade de Jó, conhecia seu coração, visto que a Bíblia deixa claro o fato de Deus sondar o coração do homem. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, temos esta informação, que diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabendo o desenrolar da história e como ela terminaria, permitiu que ele perdesse muitas coisas, tudo para testar a sua fé. Apesar de todas essas adversidades, Jó se manteve fiel a Deus, mesmo enfrentando grande sofrimento físico e emocional. Assim, um após o outro, Jó enfrentou tragédias devastadoras. Ele perdeu seus rebanhos, suas posses foram destruídas e seus filhos e filhas foram todos mortos em um acidente. Apesar dessas perdas terríveis, Jó manteve sua fé em Deus e não pecou com palavras ou ações. Embora expressando profunda tristeza e questionando sobre a sua situação, não bastasse fazê-lo perder todos os seus bens e seus filhos, Satanás então argumentou que se Jó fosse afligido pessoalmente, ele amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma terrível doença de pele, causando grande sofrimento físico. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 3 ao 7, vai narrar este ponto da história, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Neste momento, Jó passa por mais uma situação triste, onde sua esposa, não entendendo ou não procurando entender o do porquê aquelas coisas estavam acontecendo, diz assim: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No capítulo 2, versículo 10, ele dá uma surpreendente resposta à sua mulher, dizendo: Porém, ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Há algo que eu preciso abordar neste momento, referente ao capítulo 2, versículo 9 do livro de Jó. É que ocorre nesta tradução o equívoco. Na verdade, a mulher de Jó não diz a ele para amaldiçoar a Deus, pois no original em hebraico, a palavra correta é Barer Elohim, que significa
abençoa a Deus. Sendo assim, a frase ficaria abençoa a Deus e morre. Pela maneira qual ele responde sua esposa, fica nítido que ela não disse algo bom. A intenção poderia ser boa, mas o conselho não. Ela demonstra em sua fala acreditar que Jó teria cometido pecado e por isto ele estava sofrendo aquelas desgraças em sua vida. No capítulo 2, versículo 11, nos apresenta os 3 amigos de Jó, cujos nomes são Elifaz, Bildade e Zofar. Após Jó ter perdido tudo e estar sofrendo terrivelmente, foi confrontado por seus amigos, que inicialmente vieram para consolá-lo, mas acabaram debatendo com ele sobre possíveis razões para seu sofrimento. Eles argumentaram que seu sofrimento devia ser resultado de algum pecado que ele teria cometido. Os amigos de Jó ficaram em silêncio por 7 dias, vendo o sofrimento dele. No entanto, quando começaram a falar, suas palavras refletiam uma crença comum da época. A ideia de que o sofrimento é sempre resultado de algum pecado específico cometido pela pessoa que está sofrendo. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele expressou a crença de que os justos nunca são punidos por Deus. Então argumentou que Jó devia ter cometido algum pecado para merecer tal sofrimento. Ele sugeriu que Jó deveria se arrepender e se reconciliar com Deus para encontrar alívio. Já Bildade seguiu com um discurso similar, insistindo que Jó deveria se arrepender de seus supostos pecados para que sua situação melhorasse. Ele apresentou a ideia de que as ações dos homens têm consequências, seja de punição ou recompensa. Zofar, por sua vez, reforçou a linha de raciocínio, dizendo que o sofrimento de Jó era merecido e que, se ele fosse verdadeiramente justo, Deus o restauraria. Por sua vez, Jó continuou a defender sua inocência e a rejeitar a ideia de que seu sofrimento era um castigo merecido por seus pecados. Ele expressou angústia, questionando o porquê ele, sendo justo, estava passando por tamanha aflição. Ele defendeu sua justiça, mantendo sua inocência diante de Deus. O diálogo de Jó e Deus. Este é um dos pontos centrais e mais poderosos do livro de Jó na Bíblia. Depois de Jó ter passado por grande sofrimento e de ter discutido com seus amigos sobre o motivo de seu sofrimento, ele anseia por respostas diretamente de Deus. No capítulo 38, Deus finalmente responde a Jó, falando do meio de um redemoinho. Deus começa por questionar Jó, fazendo uma série de perguntas retóricas que destacam a incompreensível grandeza e sabedoria de Deus, contrastando-as com a limitada compreensão humana. Deus faz referências a várias criações e aspectos do mundo natural, desde a criação da terra e dos oceanos até os fenômenos celestiais, desafiando Jó a explicar essas maravilhas da criação se ele pudesse. Deus questiona Jó para mostrar que a compreensão humana é limitada diante da vastidão do conhecimento divino e da complexidade à existência. Leviatã. Deus menciona o Leviatã durante o discurso para ilustrar ainda mais a intensidade da sua criação e o domínio divino sobre todas as coisas. O Leviatã é descrito na Bíblia como uma criatura colossal e mítica, um monstro marinho de proporções gigantescas e força incomparável. Ao mencionar o Leviatã para Jó, Deus está enfatizando sua autoridade sobre criaturas poderosas e aparentemente incontroláveis. Deus descreve o Leviatã como uma criatura incontrolável e intratável, demonstrando que ele é o único capaz de dominá-la. Esse exemplo mostra a Jó a grandiosidade e a superioridade divina sobre todas as coisas, mesmo sobre criaturas impressionantes e imponentes como Leviatã. Deus usa essa referência para ressaltar sua soberania sobre a criação e para realçar a limitação da compreensão humana diante da vastidão de suas obras. Behemoth. Behemoth é outro ser mencionado por Deus durante o discurso a Jó.
Embora não muito conhecido e mencionado na descrição bíblica, Behemoth é considerado um animal poderoso e imponente, frequentemente interpretado como um hipopótamo ou um animal hipotético de grande porte. Ao citar o Behemoth para Jó, Deus está destacando sua autoridade e domínio sobre todas as criaturas terrenas, até mesmo sobre aquelas que são vistas como poderosas ou imponentes aos olhos humanos. Assim como Leviatã, ao mencionar Behemoth, Deus está enfatizando que ele é o Criador e controlador supremo de todas as criaturas, independentemente de sua força ou grandeza. Essa referência serve para reforçar a ideia de que Deus é soberano sobre toda a criação, inclusive animais imponentes como o Behemoth, e que sua sabedoria e poder excede a compreensão humana. É uma maneira de mostrar a Jó a vastidão do controle divino sobre todos os aspectos do mundo criado por Deus. Essa parte do discurso de Deus para Jó destaca não apenas a magnitude para criaturas que ele criou, mas também a sua supremacia sobre elas, reforçando a ideia de que, mesmo diante de algo imponente ou incompreensível para o homem, Deus mantém um controle absoluto sobre todas as coisas. Durante esse diálogo, Deus não oferece uma explicação direta sobre o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele enfatiza sua soberania, poder e sabedoria além da compreensão humana, reforçando a confiança na sua autoridade sobre todas as coisas. Esse encontro revela a diferença entre a compreensão definita do homem e a sabedoria infinita de Deus. Ao final do diálogo, Jó reconhece sua limitação e a grandiosidade de Deus, humildemente se arrependendo de suas perguntas e aceitando a posição e a sabedoria divina. O diálogo entre Jó e Deus não oferece uma explicação direta sobre o motivo do sofrimento de Jó, mas destaca a necessidade da confiança e da fé diante da grandiosidade e da soberania de Deus, mesmo quando não entendemos os planos divinos. Leviatã e Behemoth. No cristianismo, Leviatã é frequentemente interpretado como um símbolo do poder do mal ou da oposição a Deus. A figura do Leviatã é mencionada na Bíblia em diversos contextos, principalmente nos livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento. No cristianismo, Leviatã é geralmente associado a forças do caos, a representação do mal ou até mesmo alegoricamente a personificação do diabo. Sua descrição como uma criatura poderosa e imensa é muitas vezes vista como uma representação simbólica das forças malignas que desafiam o domínio e a ordem de Deus. Ouvimos que o Leviatã, como um ser imponente, é um monstro marinho invencível que ilustra a grandeza e a complexidade das criaturas criadas por Deus. Algumas interpretações cristãs veem o Leviatã como uma metáfora para o mal que permeia o mundo e desafia a ordem divina. No entanto, é importante ressaltar que as interpretações variam e nem todos os estudiosos cristãos concordam sobre a natureza exata do Leviatã. Algumas interpretações podem vê-lo como um símbolo de poder divino sobre o mal, enquanto outras podem enfatizar mais a ideia do mal desafiador. Em resumo, dentro do cristianismo, o Leviatã é muitas vezes considerado como um símbolo das forças opostas a Deus, seja como representação do mal, do caos ou como uma força que desafia a ordem divina. Essa interpretação está intrinsecamente ligada ao contexto simbólico e literário presente na narrativa bíblica. Não há uma interpretação clara e unânime sobre a natureza exata de Behemoth na tradição cristã. Alguns estudiosos consideram Behemoth como uma representação da criação de Deus, uma criatura majestosa que demonstra a grandeza e a diversidade das criaturas que o Senhor fez. Outras interpretações podem ver Behemoth como um símbolo de poder divino sobre as criaturas terrenas, ou mesmo como uma metáfora para descrever a força e a grandeza de animais poderosos criados por Deus. Em resumo, dentro do cristianismo, Behemoth é muitas vezes interpretado como uma criatura poderosa de criação de Deus, mas não há um consenso definitivo sobre sua identidade exata, deixando espaço para interpretações variadas e simbólicas dentro da tradição cristã. Deus abençoa e restitui a Jó.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 10 ao 17. Devido à sua idade e o tempo que viveu depois que Deus mudou a situação da sua vida, entendemos que esta história se passou antes ou durante o período de Abraão. Pois depois de Isaac, não houve mais registros de homens que viveram mais de 180 anos. E com o tempo, foram se diminuindo o tempo de vida da humanidade. Logo, entendemos que é muito difícil que Jó tenha vivido depois dos patriarcas. A história de Jó é um relato de perseverança, fé e paciência diante das dificuldades. No final, Deus restaurou a vida de Jó, dobrando suas posses e abençoando com uma nova família. É uma história que destaca a importância da fé e confiança em Deus, mesmo em meio a situações mais difíceis. Desde já, quero te agradecer pela força que você tem dado a esse canal. Peço que divulgue e compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e desconhecidos. Me ajude a levar a história dessas pessoas incríveis ao máximo de vidas que pudermos. Se quer conhecer a história do patriarca Abraão, deixarei um link no card. Tenho certeza que edificará a sua vida. Que Deus te abençoe e um forte abraço.